A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Que Deus te abençoe nesse dia, em o nome de Jesus. A mensagem de hoje se localiza no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, da palavra do Senhor, versículo 1. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em roda. Eu quero frisar a parte deste versículo que diz assim: até que acabasse de edificar a sua casa, a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em roda, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em roda. Baseado neste versículo lido, quero aqui colocar o tema três coisas em um propósito. Salomão. Três coisas em um propósito. Salomão. E o primeiro tópico é: Salomão não planejou favorecer somente uma área que precisava. Vou repetir: Salomão não planejou favorecer somente uma área que precisava. Salomão agora ele está cheio de prioridades. Sim, é. Mas dentro das prioridades, Salomão coloca três em urgência: edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em roda. E você tem prioridades? E dentre essas prioridades tem urgências? Sim, é. Salomão estava dessa maneira, com três urgências dentro das suas prioridades. Segundo tópico, demonstrou amar a Deus ao beneficiar com as melhores escolhas. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 33, da palavra de Deus, diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E a pergunta é: como estão as suas escolhas diante de Deus? Porque no versículo que nós lemos, Salomão demonstra amar a Deus ao beneficiar com as melhores escolhas. Você já ouviu falar na palavra trivial? É certo que não é muito falada essa palavra, mas a palavra quer dizer algo banal, secundário. No capítulo 3 ainda, no versículo 3, diz assim: Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. E você, ama o Senhor? E será que suas escolhas agrada ou estão de acordo com a vontade de Deus? Terceiro tópico: Salomão, decidido a trabalhar até acabar o que começou. No livro segundo escreveu Samuel, capítulo 7, comenta sobre Davi desejo de edificar um templo ao Senhor. E fala ao profeta Natã: porém, Deus falou que ele não edificaria, mas que um posterior a ele iria edificar o templo ao Senhor.
conforme baseado no versículo 12 e 13 da palavra do Senhor, que diz: quanto aos teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E Salomão está na cidade de Davi. E segundo o versículo que nós lemos, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em roda. Salomão colocou o propósito no seu coração. E a pergunta é: como está o propósito no seu coração? Mas Salomão está determinado a completar a obra. Eu lembro de uma história que eu vi uma certa feita, um pregador comentando sobre um pai e um casal de filhos. Eles estavam longe da sua casa. Então, a menina começou a falar para o pai: pai, como está longe a nossa casa? E o pai, aparentemente, continuou a sua caminhada. E ela de novo falou: papai, as minhas perninhas estão doendo, papai. E o pai continuou na sua caminhada. E ela falou para o seu papai novamente: papai, não estou aguentando mais, papai. Então o pai pegou um galho de árvores e tirou suas pontas e falou para aquela menina, aquela criança, filha dele: filha, esse é o seu cavalinho de pau. Eu fiz para você. E ela alegre pegou aquele cavalinho de pau e começou a brincar com ele, para lá e para cá, até chegarem na casa. E o filho dele perguntou: papai, eu não entendo. Ela estava reclamando que a caminhada era longa, falou que estava doendo as pernas. E agora ela nem se lembra o que aconteceu, está alegre e feliz. E o pai olhou para o menino e disse: é assim que Deus nos trata na vida. Deus nos dá cavalinhos, sim, cavalinhos. Quando você fala que a estrada é longa, às vezes, aparentemente, ele não está te ouvindo. E quando você reclama das perninhas que estão doendo nessa caminhada da sua vida, e você fala para Deus: Deus, eu não consigo, ele nos dá cavalinhos. Sim, cavalinhos. E os cavalinhos da vida pode ser uma palavra de um amigo que está ao seu lado. Pode ser também uma mensagem dentro de um cântico para o seu coração. Sim, Deus nos dá cavalinhos. Na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo,
pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quarto tópico: suas imperfeições não arrancaram do seu coração a vontade de continuar. Vou repetir o tópico, quarto tópico: suas imperfeições não arrancaram do seu coração a vontade de continuar. No capítulo 3, versículo 3 da palavra do Senhor, diz assim, na parte B do versículo: somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Até que Deus não tinha dado sabedoria e entendimento a Salomão. No versículo 7 desse mesmo capítulo 3 diz assim: sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. Me lembro uma vez um amigo comentando algo sobre um homem que fez vários projetos. E fez inúmeros até um dia acertar. E sabe de uma coisa? Satanás é dessa maneira. Ele procura nas imperfeições do ser humano a vontade de continuar. A vontade de continuar. Então o que fazer? Continue, avance, não pare. Mas se parar é para descansar. Mas não pare de lutar. Sim, para refletir. Sim, para ter melhor estratégia. Sim, Mas não perca a sua vontade de continuar. Quinto tópico. Condições tinha, mas muito trabalho a ser feito. Salomão é rei sobre todo o Israel e agora tinha muito trabalho a ser feito. E tem gente que tem até condições, não é verdade? Pessoas praticamente têm todas as ferramentas possíveis para ir em frente. Mas, apesar de ter condições, não fazem. E você tem condições? É certo que Salomão era rei, então tinha todas as condições, mas também muito trabalho a ser feito. Mas ele bem sabe que dinheiro não é tudo. Ele precisava de algo a mais. Sim, de algo a mais. A palavra do Senhor vai dizer ainda no capítulo 3, você vai ver que Deus aparece a Salomão. E em sonhos, durante a noite. E ele não pede nem riquezas e tudo mais, mas o que ele quer é sabedoria e entendimento, e Deus concede para ele. Não só as riquezas que ele não pediu, e muito mais, mas também sabedoria e entendimento. Sabedoria e entendimento. E você, tem muito trabalho a ser feito? Sim, tem muito trabalho a ser feito. A vida está corrida para você. Como diz aquele jargão, é para ontem?
É, sim, é para ontem. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 7, 8, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, ao que busca encontra, e o que bate se abre. E aí, está buscando? Está pedindo? Está batendo? É, sim! Deus dá as condições segundo a sua vontade. O sexto tópico, Salomão, nem tudo é fácil. O mais difícil é acreditar em você. Sim, nem tudo é fácil. O mais difícil é acreditarem em você. Você vai ver no capítulo 3 ainda que Salomão julga a causa de duas mulheres. Sim, julga a causa de duas mulheres. Eu vou ler para você, para melhor compreensão. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho, nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e o seu filho morto deixou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar a mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e o teu filho morto. Porém, essa disse: Não, por certo, o morto é teu filho, e o meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta outra diz: Não, por certo, o morto é teu filho e meu filho vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém, a outra dizia: Nem teu, nem meu, seja dividido o antes. Então respondeu o rei e disse: Dai este menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Vou ler esse último versículo do capítulo 3. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Sabedoria de Deus para fazer justiça. Eu vou repetir para você o tópico: nem tudo é fácil, mas o difícil é acreditar em você. E Deus permite certas coisas para acreditarem em você. Note que no versículo que todo o Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu o rei. Sim, Esse sexto tópico chama atenção, não? Nem tudo é fácil. O mais difícil é acreditarem em você. Sétimo tópico.
Salomão tinha Hirão, rei da Fenícia, para colaborar ao completar o seu propósito. Em 1 Reis, capítulo 5, versículo 1 a 11, você vai ver que um texto traz assim o título: Salomão faz aliança com Hirão, rei de Tiro. Só vou ler o versículo 1 para você, que o texto é longo, hein? Enviou Hirão, rei de Tiro, o seu servo a Salomão, porque ouvia que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Hirão sempre tinha amado Davi. Então aqui vai dizer que eles fizeram aliança. E Salomão, ao propor negócio com Hirão, diz no versículo que se segue que ele muito se alegrou. E disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. E o negócio foi que Salomão provinha de sustento para a casa de Hirão e ele, em troca, ajudaria com trabalhadores, cedros e tudo mais ali para que a obra se completasse. Ei, Deus providencia os meios. Sim, Deus providencia os meios. E você? Tem algo assim como Hirão? Sim, Salomão tinha Hirão. Uma vez meu pai disse que ele foi a uma palestra e o ministrador ali disse o seguinte: eu queria ter 1 milhão de amigos. Sim, 1 milhão de amigos. Isso chama atenção, não chama? E por que 1 milhão de amigos? É porque no dia em que ele ficasse pobre e esses amigos dessem apenas R$ 1, teria 1 milhão novamente, seria milionário. Note que Hirão é amigo de Davi, porque no versículo vai falar que ele sempre tinha amado Davi, sempre tinha amado Davi. Eu quero ler um versículo no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 24. Diz assim, na palavra do Senhor: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas amigo mais chegado do que um irmão. Sim, amigo mais chegado do que o irmão. E Salomão foi atrás do amigo de seu pai. Sim, amigo de seu pai. Então, é bom valorizar as amizades. Sim, valorizar as amizades. Ainda no livro de Reis, capítulos de número 7, versículo 40, diz assim: depois fez Hirão as pias e as pás e as bacias, e acabou Hirão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor. Então, Deus abençoou Salomão de uma forma extraordinária. Sabe de uma coisa? Deus vai enviar pessoas para te ajudar. Sim, Deus vai enviar pessoas para te ajudar. Mas eu vou deixar para você algo de especial. Sim! Seja sábio com suas palavras, como Salomão foi com Hirão, e Deus vai abençoar você
poderosamente. Eu quero repetir o texto base dessa pregação, a parte B somente, que diz assim: até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em roda. E você, está esperando acabar? Deus vai te abençoar e você vai ver a glória de Deus. Oh, aleluia! Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou repetir também o tema: três coisas em um propósito. Salomão. Amém.